Então, o que é que a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo, tá? Sistema nervoso autônomo, também conhecido, né? Dá para sobreviver o sistema nervoso? Dá para sobreviver, viu? Tá? O meu sistema nervoso autônomo, né? Que é também chamado, né? Que é o sistema nervoso visceral, que é o sistema motor visceral, né? Ele é dividido em duas partes, tá? Essas fibras aferentes viscerais e essas fibras eferentes viscerais. O que é que isso aqui vai conectar? Isso vai conectar músculo liso, que é um músculo que é involuntário, músculo cardíaco e células glandulares, ou secreções, tá? Então, a gente pode começar a imaginar assim, ó. Então, o professor está querendo dizer que o meu sistema nervoso autônomo, ele vai afetar meu batimento cardíaco? Vai. O que é o sistema nervoso autônomo? O que é que tu tem que imaginar? Toda vez que tu fica ansioso por causa de uma prova, tu vai imaginar que tu fica com a boca ressecada ou fica produzindo muito saliva. Quando eu estou muito nervoso por causa que tem um cachorro correndo atrás de mim, meu músculo cardíaco vai bater mais forte ou vai bater mais devagar? Isso tudo quem vai atuar, só um minutinho, estão falando aqui no bate-papo. Tá? Isso tudo, quem vai mais atuar, certo? Ele vai bater mais forte. De onde é que vem isso? Então, isso aqui é relacionado ao sistema nervoso autônomo, um sistema nervoso que eu não controlo. Eu não tenho ação sobre ele. Tá? Então, ele é responsável de quê? Vascularização, músculo liso involuntário. Músculo cardíaco, contração do coração, produção de saliva. Então, na grande maioria das vezes, o sistema nervoso autônomo ele vai como é que eu posso dizer, ele vai concentrar, né, as ações dele em grande parte em resposta a alguma coisa do ambiente, tá? Então, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Como é que a gente controla se a gente está suando muito ou suando pouco? Isso é tudo sistema nervoso autônomo, tá? Então, o sistema nervoso autônomo, o que é que normalmente ele é caracterizado, né? Existe uma divisão, tá? Em relação ao sistema simpático e parasimpático, tá? O sistema nervoso simpático, tá? Ele sempre está caracterizado por um posicionamento das fibras dele, ou seja, os seus neurônios, tá? Em posição tóraco-lombar, ou seja, a posição do meu sistema nervoso simpático. O que é que eu estou querendo dizer com simpático? Ele estimula algumas coisas. A gente está vendo aqui, ó, por exemplo, tá? Sistema inervação simpática, onde está meu mouse, inervação parasimpática, tá? Então, o que é que a gente começa a ver? Sistema simpático, né? É um sistema nervoso tóraco-lombar. Onde é que está a região tóraco-lombar? Eu vou marcar aqui na caneta para vocês, tá? Região tóraco-lombar, onde está saindo os meus neurônios, tá? Ela vem daqui, ó, até aqui, ó. Isso é sistema simpático que está saindo na região tóraco-lombar, certo? A região parasimpática, que é um meio meio de anabolismo, ou seja, de construção, né? Ele é o que a gente chama de posicionamento crânio-sacral. O que é posicionamento crânio-sacral? Os neurônios da parte parasimpática estão na região craniana e estão na região mais sacral. Então, se eu perguntar na prova, professor, qual é a diferença da localização do sistema nervoso simpático e do parasimpático? O simpático ele é catabólico, fica mais na região tóraco-lombar. O parasimpático ele está mais localizado na região crânio, ou seja, a região mais superior, e a região sacral mais inferior, tá? Qual é a diferença básica quando eu tenho sistema simpático do sistema parasimpático? Eu falo muito que toda vez que tu se imaginar, pensa assim, ó, existe um tigre correndo atrás de mim, ele tá doido para avançar em cima de mim. Eu vou pensar que está atuando nesse momento meu sistema nervoso simpático. E se eu comi uma feijoada em um sábado à tarde e quero tirar um baita cochilo, eu vou imaginar que quem vai atuar em cima de mim vai ser o sistema nervoso parasimpático, tá? Então, isso é a principal característica que a gente tem de posicionamento, tá?
Professor, mas qual é a principal diferença dos dois? Em termos de função, é isso que eu falei. Um vai aumentar a minha atividade e o outro vai promover mais um relaxamento, tá? E isso vai acontecer, ó, pessoal, em relação ao meu olho, isso vai acontecer em relação aos meus vasos, isso vai acontecer em relação ao meu coração, isso vai ter uma mudança no meu trato respiratório, isso tem a mudança no estômago. O estômago tem uma coisa interessante que eu vou falar para vocês. Se vocês, né, se alimentarem bem e for fazer uma atividade física, o que acontece? Terminou de comer, comeu, fez um pratão ali para ti, e aí tu vai fazer uma atividade física. O que é que vai acontecer? Tu vai passar mal. Por que é que vai passar mal? Alguém pode me dizer? Pelo que eu falei aí. Por que é que ele vai passar mal? Se alguém quiser escrever. Nada? Por quê, pessoal? Né? Então, basta a gente imaginar que é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho uma atuação do meu sistema nervoso simpático, né? Que é, por exemplo, eu vou fazer uma atividade física, então vou liberar adrenalina e vai atuar o meu sistema nervoso simpático. Vou fazer uma atividade física, né? Isso faz com que é a mesma situação se tu for pensar, não, vai ter um tigre correndo atrás de mim. Eu vou correr muito melhor se eu não tiver com a barriga cheia ou vazia. O estômago ele contrai. O peristaltismo dele diminui, tá? Então, se o peristaltismo dele diminui, o estômago se contrair, o que é que vai acontecer? A tendência do alimento voltar. Diferentemente do parasimpático. Comi, me deitei lá na rede, bonitão. O que é que vai acontecer? Meu estômago dilata, o local, que vocês vão ver isso aí no sistema digestório, né? As minhas rugas do estômago vão produzir maior quantidade de suco gástrico e aí eu vou conseguir fazer a digestão daquele alimento, tá? Peraí, estão falando aqui no bate-papo, né? Então, isso mesmo, Thalita, isso mesmo que tu falou, tá? Então, eu vou ter, ó, sempre, né, dois neurônios multipolares, né, que é um neurônio pré-sináptico, tá? Ou seja, porque como é que funciona normalmente, ó? Vocês estão vendo, ó, que existe toda vez, tá? O meu coluna, né? Ele vai ter um neurônio saindo da medula, uma ponta e outro neurônio chegando, vamos fazer de conta que você quer meu coração, tá? E tem um neurônio chegando no coração, certo? O que ele está querendo dizer com isso aqui, tá? Que existem neurônios pré-sinápticos e neurônios pós-sinápticos, né? Isso daqui está relacionado ao posicionamento. Eu vou apagar aqui só para vocês verem uma coisa. Ó. Deixa eu botar aqui a borrachinha. Vou apagar só esse aqui. Ó. O que é que a gente consegue ver, né, em relação... Vou botar aqui a caneta, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho minha posição tóraco-lombar, tá? E aqui eu tenho os gânglios do tóraco-lombar. O que é que eu estou vendo? Vou pontuar aqui, ó. Aqui tem um gânglio, ó. Aqui tem outro gânglio, aqui tem outro gânglio. Esse gânglio, né, normalmente, pessoal, ele está fora do nervo do órgão-alvo. Então, o que a gente está vendo? Né? O gânglio, ele está fora do meu órgão-alvo. Tá? Diferentemente desses aqui da região crânio-sacral, tá? Que o neurônio ele vai estar mais próximo do meu órgão-alvo. Tá? Mas eu vou mostrar para vocês com mais calma depois. Né? Então, ó, aquilo que eu estava falando, ó, o que é que vai acontecer? Ó? Tem um gânglio celíaco aqui, ó, gânglio mesentérico, posição tóraco-lombar, certo? Tá? Então, eu vou ter esse gânglio sempre nessa região. Tá? E aqui na região crânio-sacral, que é essa região aqui cervical, tá? Eu vou ter normalmente os meus... Isso, pessoal, atua em todas as regiões do meu corpo. Músculos circulares do olho, glândulas lacrimais, glândula salivar, coração, trato respiratório, estômago, intestino delgado,
cólon, rins, ureter, bicho. Por que tem gente que faz xixi nas calças quando tá nervoso? É a mesma coisa, tá? Reto e atua também nas regiões genitais, tá? Então, quando eu falo sistema nervoso autônomo, o que é que eu vou ter? Localização dos corpos celulares pré-sinápticos. O que é que são esses corpos celulares pré-sinápticos? São essa primeira porçãozinha aqui, ó, até chegar no gânglio. São nervos que conduzem as fibras pré-sinápticas, né, originadas do sistema nervoso central, ou seja, ela sai do sistema nervoso central e chega no gânglio, tá? Ou seja, o simpático, ele fica na medula espinhal, né, e o parasimpático no sistema nervoso central. O neurônio pré-sináptico, tá, do simpático, ele é curto. E o neurônio pós-sináptico do simpático, ele é longo. Então, o que é que a gente nota? Eu tenho um neurônio pré-sináptico. Isso aqui é uma classificação morfológica, tá? Então, eu tenho um sistema nervoso o quê? Simpático. Aí eu tenho dois neurônios. Neurônio 1, neurônio 2 e o meu órgão-alvo. Coração, rim, estômago, intestino delgado. O que é que ele está me dizendo? Que o neurônio pré-sináptico é curto e o neurônio pós-sináptico é o quê? Longo. Já o sistema parasimpático, o neurônio pré-simpático, ele é bem o quê? Curtinho. E o neurônio parasimpático, né? No neurônio pós-sináptico do parasimpático, ele é o quê? Aí que ele é bem curtinho. Então, se eu cobrar na prova para vocês, o neurônio pré-sináptico, tá? Do sistema nervoso simpático, ele é o quê? O pré-sináptico é curto, tá? E o pós-sináptico, longo. Sempre vocês vão inverter a ordem, tá? Sempre a ordem é invertida, tá? Se eu não me engano, tem até uma questãozinha na prova disso aí para vocês, tá bom? Né? Então, ó, a localização dos corpos celulares pré-sinápticos, tá? Do nervo simpático é na medula espinhal, do parasimpático é do sistema nervoso central, tá? Então, ó, o que é que a gente tem sempre que a gente vai imaginar? Olha aqui, presta atenção, tá? Sistema nervoso simpático, tá? Eu tenho um neurônio, eu tenho outro neurônio. Isso aqui está chegando nas glândulas sudoríparas. Tá? Vou dar outro exemplo. Tá? Tem um neurônio, né, que vai estar chegando aonde? Em alguns receptores, que está indo para onde? O coração. Né? O parasimpático, diferentemente, ele também vai atuar no coração. Certo? Sendo que ele atua de forma diferente. Qual é a principal? O que é que você está querendo dizer com isso aqui, Rafael? Que o sistema nervoso parasimpático, ele tem receptores o quê? Nicotínicos. Tá? E o meu sistema nervoso simpático também apresenta receptores o quê? Nicotínicos. Qual é a principal diferença? Que o meu sistema nervoso simpático tem receptores também adrenérgicos, muscarínicos, tá? E o sistema nervoso parasimpático, que é aquele que faz relaxar, não tem receptores o quê? Adrenérgicos. Porque a gente lembra que a adrenalina estimula o quê? Aumento do batimento cardíaco. Vamos imaginar aqui, ó, tu tá correndo. Aí eu vou querer que vocês coloquem no bate-papo. Quando tu tá correndo com medo, né, assustado, tu acha que teus vasos sanguíneos, eles vão fechar ou eles vão abrir? Eles vão vai ocorrer uma vasoconstricção ou uma vasodilatação? Botei no bate-papo. Dá um minutinho para vocês. Se eu estou com muito medo, muito estressado, o meu coração vai bater mais sangue. Certo? Então, os meus vasos periféricos, aqueles vasozinhos que estão na ponta do dedo,
eles vão se contrair. E isso, Thalita, vai ter uma contração. Por quê? Porque o sangue não pode ficar na periferia. Ele tem que ir para onde? Para o coração. Tu imagina que se eu abrir todos os meus vasos da periferia, o que vai acontecer? Não vai sangue para o coração. Então, o que eu preciso fazer? Fazer uma vasoconstricção pesada. Por isso que quando a gente às vezes está com medo, né? O que acontece? A gente fica com a mão o quê? Suada, gelada. Por quê? Porque é diminuição de vascularização, tá? Então, né? Isso que a gente vai ter nessa posição, né? Então, isso aqui é mais para título de conhecimento mesmo, né? Então, por exemplo, os meus neurônios pré-sinápticos curtos, né? Isso aqui é mais, né, pessoal? É mais um decorebazinho, tá? Ele é caracterizado pela presença de colunas intermédias ou núcleos da medula espinhal, né? Cada fibrazinha pré-sináptica, né? Do meu sistema nervoso simpático. Cada fibra pré-sináptica faz sinapse com 30 ou mais fibras pós-sinápticas, né? E como eu falei para vocês, ó, eu tenho o meu sistema nervoso simpático, o neurônio pré-sináptico é o quê? Que é o que está bem próximo da medula, curto. E o simpático, que vai chegar no órgão, longo, tá? Então, quando eu volto para cá, né, o que a gente vai ter? Cada fibra pré-sináptica faz sinapse com 30 ou mais fibras pós-sinápticas. E aí os meus neurônios pós-sinápticos, que são longos, né? Ele está normalmente nos gânglios paravertebrais e pré-vertebrais, né? Como, o que eles fazem? Estimula a contração dos vasos sanguíneos. Aquilo que eu acabei de falar, tá? Então, eu vou ter a vasodilatação dos vasos coronarianos, ou seja, eu preciso abrir espaço dos meus vasos para o quê? Para fazer com que sangue, né, ou todo o conteúdo líquido que eu tenho no meu corpo chegue no meu coração, tá? Vasos dos músculos, né, os esqueléticos. Por que dos músculos? Porque se eu preciso correr, se eu preciso fazer algo, né, ele vai me preparar o meu corpo para alguma atividade estressante. O sistema nervoso simpático. Ele vai dilatar os meus músculos esqueléticos e os órgãos genitais. Estimula a contração dos músculos piloeretores, tá? Estimula a sudorese e vai dilatar a minha íris. Pessoal, espera 2 minutinhos. Vou parar aqui a gravação, tá? Mas eu vou deixar... Vou só parar aqui, só um minutinho, tá? Então, ó, só recapitulando, né? O sistema nervoso simpático tem neurônios pré-sinápticos curtos, né? Os pós-sinápticos são longos, isso é o que eu vou cobrar na prova de vocês, tá? Gânglios pré-vertebrais e paravertebrais, né? Ou seja, essa situação, como é tóraco lombar, os meus gânglios vão estar nessa região paravertebral e pré-vertebral, tá? E, como eu falei, pensem sempre como se vocês estivessem fugindo de um tigre em uma situação muito estressante, tá? Vai ter a minha pupila dilatada, muito sudoreico, como vocês ficam próximos de prova, né? Então, vai estimular a contração desses músculos piloeretores, né? Vai ter uma vasodilatação dos vasos coronarianos e vasos do músculo esquelético e alguns órgãos genitais, tá? E aí o que a gente vê, né? Ó, eu tenho as colunas celulares intermédicas, que é isso aqui, ó, que está dentro da medula, tá? Então eu tô pegando uma secção da região T1 a L2, ó. Então, aqui, né, meu região do encéfalo, minha medula espinhal, T1 e L2. Então, dessa região do corno lateral, do corno posterior que a gente vai ter aqui, eu vou ter minhas colunas intermédicas, tá? Certo? Intermédias, tá? Aí eu vou ter nessa região corno anterior, corno posterior, tá? E nessa região eu vou ter minha região tóraco-lombar, tá? Só para vocês, vou contar uma história, né, para vocês. A minha mãe, ela se operou há mais ou menos 1 mês e 10 dias, tá? Presta atenção nessa história aqui, viu? Tá? 1 mês e 10 dias, mais ou menos. Ela vinha tendo uma perda de força nos membros, mas todo mundo lá em casa achando que era velhice, né? Porque minha mãe já tem o quê? 67 anos, tá? 67, 68 anos. E aí eu pedi ela para ir no urologista, meu amigo, e esse meu amigo fez um teste com ela. E notou que ela já estava tendo, pessoal, uma discreta paralisia, tá? De alguns membros inferiores. E o que a gente descobriu com toda a investigação que foi feita? Que ela tinha um tumor
desse tamanhozinho aqui na medula. Entre C2 e C3. Ou seja, se eu perguntasse para vocês qual era o ramo que poderia ser mais afetado, era um paciente com tumor nesse local, era o sistema nervoso simpático, que está em região tóraco-lombar? Não. Era no sistema nervoso parasimpático, tá? Pela localização do tumor, certo? Então eu vou ter, ó, essas estruturas parietais aqui, tanto de T1 a L3, né? Os meus neurônios associados às estruturas viscerais, e cada um vai ter uma função específica. Por exemplo, de T1 até T6, vai atuar muito sobre cabeça, membro superior e vísceras torácicas. T7 a T11, parede do corpo, vísceras abdominais. E à medida que vai descendo, ele vai tendo outras atuações, né? Então, isso é bem específico do ponto de localização. Então, por exemplo, aqui, ó, estruturas viscerais, de T1 a T3, cabeça e glândula salivar. Então, o meu sistema nervoso simpático vai atuar sobre a cabeça. De T4 a T6, coração, pulmão e esôfago. Por exemplo, vocês acham que o que é que acontece com a traqueia quando o sistema nervoso simpático está ativado? A traqueia passa o quê? Eu estou em perigo. Vai acontecer o quê? Ela vai ter uma broncodilatação ou uma broncoconstricção. Bora, meu povo. Fala aí. Dilata. Por quê, Gêmerson? Porque eu preciso ter um maior aporte de oxigênio. Por quê? Porque meu coração está batendo bem mais forte. Eu preciso bombear sangue para todo o meu corpo. Então, na prova, pessoal, eu não quero muito essa parte decoreba de sistema. Eu quero que vocês saibam o quê? Peraí, o professor falou que o sistema nervoso simpático é para preparar para uma ação. Então, meu coração vai bater mais forte, meu bronco vai broncodilatar. Porque sabe o que é que isso acontece? Eu não quero esse decoreba por um motivo. Porque vocês vão anestesiar os pacientes de vocês lá na clínica 2, clínica 3, clínica 4, cirurgia, com anestésico que tem adrenalina. A adrenalina atua em que sistema nervoso? Simpático. Aí, se tu dá uma anestesia errada no paciente, esse anestésico, que é, por exemplo, uma adrenalina, uma noradrenalina, ele vai cair no vaso sanguíneo do paciente e, ao invés de ser no nervo, vai fazer com que o paciente tenha o quê? Um aumento da pressão arterial. Vai ter aumento de quê? De frequência cardíaca. Vai ter aumento de quê? Do número de batimentos cardíacos por minuto. Então, um paciente que estava lá com 60 batimentos por minuto, vai para quanto? 120. O cara começa a ter sudorese. Por quê? Porque como a anestesia foi de forma errada. Vocês entenderam, pessoal, qual é a relação, o porquê da importância dessa atuação do sistema nervoso simpático para a gente, né? Para nós dentistas. Tá? Não é simplesmente um decoré. Por isso que eu não gosto. Assim, eu coloco na prova, professor, qual é a localização? O simpático é tóraco-lombar e o outro é crânio-sacral. Mas eu não vou cobrar somente isso. Eu quero principalmente o que ele faz no corpo. Tá? Então, já o meu sistema nervoso simpático, né, eu vou ter meus gânglios paravertebrais, né, que eu tenho o tronco simpático direito e esquerdo, praticamente por todo o comprimento da coluna. Aí eu vou ter gânglios paravertebral superior, gânglio paravertebral ímpar, né, gânglios pré-vertebrais, né. Então, eles se originam de quê? Dos principais ramos da parte abdominal da aorta. Então, ele controla toda essa parte vascular. Tá? Então, para a gente, isso acaba sendo muito importante, né? Então, como uma forma de meio que resumir essa parte do sistema nervoso autônomo, né? Ele é constituído por o quê? Por um conjunto de neurônios, para vocês entenderem, tá? Que se encontram na medula e no tronco encefálico, né? E esses neurônios, através de gânglios periféricos, vão coordenar tudo, atividade musculatura lisa, múscula cardíaca e de uma ruma de glândulas o quê? Exócrinas, tá? E da maioria das minhas glândulas salivares, tá? Vou passar aqui para vocês mais um, tá? Então, por exemplo, essa parte nervosa,
tá? Vou ter, como eu mostrei para vocês, ó, gânglio celíaco, isso tudo sistema nervoso simpático, tá? Daqui a 3 minutinhos, pessoal, eu vou cancelar porque acabou os 40 minutos e aí a gente volta, eu mando de novo o e-mail para vocês, tá bom? Tá? Então, eu vou aqui para finalizar o simpático, né? Eu tenho meus gânglios celíacos, gânglios mesentéricos superiores. Isso controla o quê? Controla toda a parte de motilidade gástrica, de peristaltismo, de tudo, tá? Então, isso vai se controlar tudo. Uma coisa muito importante, vocês já viram aquelas pessoas que têm, que as pessoas até brincam, né? Não, o cara tem uma sudorese excessiva, sua demais pela axila. Vocês já devem ter visto isso. E vocês já ouviram falar que as pessoas fazem cirurgias para parar de suar, né? A gente chama, o nome é muito feio, tá? Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém está falando aqui. Botox também. Por que é que hoje em dia está se fazendo mais Botox do que a cirurgia? Porque o problema da cirurgia é porque o cirurgião vai lá e faz assim, ó. Opa, o cara tem um tronco simpático direito. Eu vou lá e cauterizo esse bichinho aqui, ó. Cauterizo é queimar esse nervinho. Vocês estão vendo esse nome aqui, ó? Ramos comunicantes. Aí a inervação que vinha para cá, eu bloqueei. Aí a inervação faz o quê? Desce. E aí só Deus sabe, tá? Para onde vai aquele estímulo nervoso. Como a Thalita está falando, ele precisa eliminar de alguma forma. O que é que ele vai fazer? Eu tenho um colega, um amigo, que fez a cirurgia, que ele se arrepende até hoje. Ele suava muito, a gente brincava, ele era um pouquinho obeso, né? A gente fazia aquele bullying de criança, né? Com 18, 19 anos ele operou. Vocês não têm ideia, pessoal. Se ele estiver nervoso, ele sua pelo pé direito que fica molhado. É molhado mesmo, dá vontade de até rir, né? Mas é molhado mesmo. Por quê? Porque realmente o estímulo vai passar, aquela sudorese quando ele está nervoso, né? Não vai ser mais do lado direito, na axila, e ele acaba eliminando no pé, tá? Vamos continuar. Tá? Então, como eu falei para vocês, ó, eu vou ter meus gângliozinhos, né, que vão estar saindo aqui. Um minuto. Deixa eu pensar isso aqui. Cervical, torácica, lombar e sacral. Tá? Então, o neném tá chorando lá fora. Tá? Tá? Então, eu vou fechar aqui, a gente vai voltar para sistema nervoso parasimpático. Tá? Deixa eu encerrar aqui, que eu vou gravar.